3 inimigos se uniram para poder destruir Judá e o reino de Josafá. 3 inimigos se uniram. Não fique preocupado quando se unirem contra você, quando os invejosos fizerem grupos contra você, quando pessoas se unirem para torcer contra você, porque Deus é com você. Eles se uniram para partir para cima com um grande exército na época de Josafá. Notícia. Olha a notícia que ele recebeu. Notícia difícil de ouvir, difícil de acreditar, notícia pesada. Olha a notícia que ele recebeu. Está vindo aí esses 3 povos com uma grande multidão para destruir você. E Deus avisou, eles estão em tal lugar. O que eu aprendo aqui? Primeiro, Deus sabe o que estão armando contra você. Deus sabe quem quer o seu mal. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe, mas tem pessoas que se passam por amigo e não são. Tem pessoas que estão do seu lado porque estão tendo alguma vantagem, ou porque estão precisando, não porque gosta de você. Mas Deus sabe quem quer o nosso bem, quem quer o nosso mal. Por isso que é importante estar com Deus. E Deus disse, olha, os inimigos estão vindo. Fez Josafá ser avisado. Os inimigos estão vindo e não estão longe, estão em tal lugar. Deus avisou, eles estavam perto. Eu sei que tem gente aqui que está perto de perder o carro, perto de perder uma casa, devido às prestações que estão atrasadas. Tem gente aqui que está numa situação difícil, uma guerra, como Josafá estava. Deus tinha que agir depressa, porque estava perto de acontecer uma tragédia. Mas não aconteceu pior, aconteceu melhor. Diga, vai acontecer o melhor. Não fica pensando no pior, não fica esperando o pior, creia no melhor. Os inimigos se uniram para destruir ele, mas o povo se uniu para buscar Deus. Nós estamos nos unindo aqui todas as segundas-feiras para buscar vitória em Deus. O problema era grande, ele temeu. Esse temor aqui, ele temeu porque ele teve medo. Não era o temor de respeito a Deus, ele ficou com medo. Ele é ser humano, ele era ser humano como nós. E às vezes bate o medo, mas mesmo com medo, enfrente o que você tem que enfrentar. Tem medo, mas não deixe de parar. Pode ter medo, mas não pode te paralisar. Pode ter medo, mas não pode te dominar. O medo veio, mas ele foi buscar Deus. Que o seu medo te leve a buscar Deus. Que os seus temores te aproxime de Deus. Que os seus medos não levem você a ficar se queixando, murmurando, culpando os outros, brigando com os outros. Que o seu medo faça você partir para cima do que tiver que partir para cima, porque Deus é com você. Amém? Quando os inimigos estavam se aproximando, quando a notícia pesada veio, ele foi orar. Aprenda a orar. Eu não entendo como é que tem pessoas enfrentando a maior guerra e não quer orar. E fica, bispo, ore por mim, pastor, ore por mim. Eu oro, mas você tem que orar. Você tem que orar, você tem que jejuar. Por que, bispo? Porque quando você jejua, você fica sensível à voz de Deus. Você consagra a sua vida. Quando você ora, você lança suas preocupações, seus pesos, suas inquietações, suas ansiedades em Deus. Tem coisas que só saem de nós se nós orarmos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós ficamos tão alinhados que nós só temos paz se ouvirmos a voz de Deus. Não adianta falar com ninguém. Tem horas que não é hora de falar com familiar, com pessoas experientes. Tem horas que é hora de ouvir exclusivamente a voz de Deus e acabou. Se não for de Deus falando com você, eu sou contigo, você não tem paz, você não tem segurança. Amém? Olha a oração dele. Ele não orou por orar. Ele não falou assim, Senhor, eu estou com problema, os inimigos estão vindo. Não, não, não. O Senhor prometeu que a oração feita nesse lugar o Senhor atenderia. Ele usou a palavra de Deus. Não ore por orar. Você está angustiado, o Senhor disse, meu Deus, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Me livre, eu estou angustiado, meu coração está apertado, eu preciso de ajuda. Então você está usando a palavra de Deus, então você tem respostas. E ele começou a falar com Deus, ó, eles estão vindo, essa terra, o
Senhor deu. O Senhor expulsou os inimigos e colocou Israel aqui. Agora eles querem tomar. Olha a oração dele. Quando Israel estava saindo do Egito para conquistar a terra prometida, esses povos que se uniram contra Josafá foram povos que Israel desviou para não vencê-los, para não fazer mal com eles. E Josafá está dizendo: Senhor, nós fizemos o bem, estamos recebendo o mal. Você já passou por isso? Você ajudou uma pessoa, você ajudou, você tirou do seu, você deu de comer, você até se prejudicou. Seu marido te chamou a atenção, sua mulher te chamou a atenção, você passou um aperto para ajudar alguém, mas em troca essa pessoa fez o mal para você. Esse povo estava fazendo isso. E Josafá está dizendo: Deus não é justo. Quando nós viemos do Egito, nós desviamos desse povo, não fizemos mal para eles. Agora eles querem tirar a nossa terra que o Senhor deu por herança. Eles oraram, e você tem que orar. Por que, bispo? Porque o que Deus dá, o diabo não pode tirar. A porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. A vitória que Deus te deu, o diabo não pode te envergonhar. Quando você é uma pessoa de fé, então você parte para a oração. E se o diabo está tramando, planejando, Deus frustra os planos do mal, mas Ele te dá a vitória e Ele é glorificado ali. Amém? Mas quando você não é de fé, você aceita. Quando você não é de fé, você se conforma. Você não pode aceitar. Eles não aceitaram perder aquela terra. Você não vai perder esse carro, esse apartamento, esse cliente. Ah, bispo, eu cheguei aqui, já tinha perdido tudo. Nosso Deus é o Deus de Jó, que deu tudo em dobro para ele. E o que você perdeu, em nome de Jesus, que Ele te dê em dobro. Não fica olhando para trás, não. Mas saiba que a nossa reação diante das más notícias é que faz toda a diferença. Seja de fé, não seja da emoção, não seja emotivo, porque senão na vida você vai gemer. Todas as pessoas emotivas, elas acabam sendo exploradas. Elas não sabem dizer não, elas se abatem por qualquer coisa, elas ficam fracas. Você sabe que você olhar para o seu patrimônio e se vender tudo, não paga o que você deve? Imagine o que ele estava enfrentando com um exército pequeno, vendo uma multidão, um exército grandioso vindo contra ele. E ele falou: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Você pode ter chegado aqui sem saber o que fazer, mas você vai sair daqui sabendo o que fazer. Deus deu a direção para ele. Agora, bispo, e por que Deus deixou se levantar um problema que ele não tinha condições de vencer? Porque Deus queria ser glorificado com algo grande. E se Deus permitiu se levantar contra você um problema muito grande, que você não está tendo condições humanas de vencer, não vai ser pelo seu braço, Deus vai te dar vitória. Amém? É assim que Deus trabalha. Bispo, por que Ele permitiu? Porque Ele quer ser exaltado nessa vitória. E não vai ser a força do seu braço, não vai ser a sua condição. Agora você vai ver como nos abençoa olhar para Deus. Ele disse assim: ó, não temos forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Vê se você para de olhar para o que te enfraquece. Vê se você para de olhar para a vida dos outros e comparar com a sua. Vê se você para de olhar para os seus problemas, para as suas dívidas, para a sua situação. Porque você olha quando não deve e você fica fraco. Mas quando você olha para Deus, você fica forte. Ele disse: meus olhos estão em Ti. Você se fortalece, não é porque está tudo bem não, é porque você está olhando para a pessoa certa, para o Deus que vai te honrar. Amém? Ele é aflito. Meu Deus, está chegando perto. Eu estou vendo os inimigos se aproximando. Eles querem acabar com tudo. O Espírito de Deus vem e usa a boca de um dos filhos de Asaf e diz assim: ó, não tem mais, nem fiquem assustados, porque essa peleja não é de vocês não, essa peleja é de Deus. Entrega a sua peleja a Deus hoje. Entrega a sua guerra a Deus. Entrega seus problemas, entrega a sua vida, para que Deus peleje por você. Porque Deus nunca perdeu uma peleja, Deus nunca perdeu uma luta, e não é a sua que Ele vai perder. Amém? Entregue a Ele, confie nele, creia nele. Tem lutas que você luta de um jeito, tem lutas que você tem que lutar de outro. Depende da direção que Deus dá. Deus disse assim: ó, calma, porque amanhã vocês vão encontrar eles nesse lugar. Deus sabe, tá? Deus sabe onde estão armando para você. Deus sabe onde estão tramando contra você. Deus sabe de tudo. E se você orar, Deus frustra os planos do mal. E o que eles querem contra você não acontece. Aí Deus disse assim: ó, preste atenção.
ter deserto, vai ter vale. Bispo, deserto é difícil? É. E vale é o momento mais profundo no deserto. São aqueles momentos cruéis que você passa. Tem lágrimas, tem decepções, tem lutas, tem guerras, tem dificuldades, mas no final tem vitórias. Tem vitória onde? No final do vale tem vitórias. No vale não é para você ficar se queixando, murmurando. No vale é para você confiar. Olha o que Deus disse, ó, fica quieto. Fica quieto agora. Para de ficar ansioso, saiba administrar sua ansiedade, sua preocupação. Fica quieto agora e veja a salvação. Veja, tem gente aqui que já se vê dando testemunho. Tem gente que já vê portas se abrindo. Tem gente que já se vê se mudando. Tem gente que já se vê pagando a todo mundo. Mas tem gente que só se vê no pior. Ela já se vê sendo presa. Ele já se vê sendo preso que está devendo a pensão. E ele fica, eu vou ser preso, eu não vou conseguir pagar meu funcionário, eu não vou conseguir pagar minha pensão, não vou conseguir pagar a luz. Tem gente que só vê o pior. Ele diz, nesta batalha vai ser diferente. Eu que vou pelejar por você. Essa batalha vai ser diferente. Tem batalhas que você peleja, mas tem batalhas que você só tem que crer. Crer sem ver sinais, crer sem ver nada, mas crer que daqui a pouco você vai estar vendo Deus agindo na sua vida. Deu para você entender como ficam lá fora? Lutando para a pessoa não vir na convenção. Não vá na convenção, não vá. Lá só tem o quê? Lá é ladrão, lá é ladrão. Tem gente, coitada, que quando vem deixa até carteira no carro. Tem gente que a gente fala, fecha os olhos, ela só fecha um. Fica atento, para não me roubarem. Entenda, por favor. Nós vamos roubar seus problemas. Tudo que o diabo quer é que você não olhe para o homem de Deus, para o profeta como homem de Deus. Porque você crê em Deus, está seguro. Você crê no profeta, você prospera. Quando você obedece, o que sai da nossa boca, se vem da palavra de Deus, você vence. Porque eu não prego o que vem da minha cabeça, nem o que eu quero. Eu oro para Deus dar a direção que você precisa ouvir. E você tem que trazer a Bíblia para você pesar se o que nós pregamos vem da nossa cabeça ou se vem da palavra de Deus. Porque se vem da palavra de Deus, pode ir fundo, porque sua vida vai mudar. Você já viu alguém para a guerra cantar? Pensa, o diabo fica louco quando você está enfrentando um grande problema. Você está cantando, você está confiando, Deus é comigo, vai ser feita a vontade de Deus, vai dar tudo certo. As pessoas ficam assim, o que está acontecendo? Saiu a causa, fechou algum contrato? Não, porque Deus é comigo. Você sabe o que é você estar louvando, adorando? Tem gente que só sabe louvar quando a coisa está boa, mas tem gente que a coisa está feia, o bicho está pegando, e ela está, aleluia, obrigado meu Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é fiel, tua palavra é verdadeira, porque ela crê. Então eles louvavam, e quem armava contra eles caía na emboscada. Não fique preocupado não, porque quem arma contra você se destrói sozinho. Abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Não fica preocupado com o que fica armando, porque Deus está vendo tudo. Não fica preocupado com que estão desejando o seu mal, porque Deus também está vendo e vai te proteger. Não importa se estão reunidos querendo ver sua queda, Deus vai te guardar. Enquanto eles louvavam, Deus armava emboscada, e morreram todos os inimigos. Morreram todos, e eles foram lá pegar os despojos. Era muito. Foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Era muita coisa preciosa. E Deus deu uma vitória, Deus foi glorificado. E essa história hoje me fortalece, te fortalece. Aquela notícia veio do inferno para poder derrubar a fé dele, mas essa palavra vem do céu para fortalecer você que teve uma má notícia. Essa palavra vem de Deus para levantar você que está caído, desanimado. Esse problema não é para você chorar, não é para você ficar lamentando, é para você orar mais, jejuar mais e ver o grande livramento de Deus, porque Ele vai pelejar por você. Diga, Deus vai pelejar por mim.